Por que tanta gente se arrepende da sua primeira tatuagem? Será que o problema é só desenho? Ou é uma questão de escolha? Escolha do local de onde vai tatuar, do tatuador, da arte? Chega aí, vou dar uns toques para você poder escolher a sua primeira tatuagem. Onde tatuar, como fazer e tudo mais. Fechou? Antes de eu seguir com o vídeo, normalmente eu não estou pedindo isso, vou pedir nesse vídeo porque é importante. Se inscreve aqui no canal, ativa aqui o sininho e tudo mais. O sininho acho que nem precisa tanto, mas se você só se inscrever já me ajuda. Fechou? Valeu. Vamos até o fim, eu vou dividir dica por dica aqui para vocês. Primeira dica, escolha bem o seu tatuador. Isso é muito importante. Mesmo que o tatuador às vezes seja um tatuador mais novo, ele tem que ter a mínima visão de como vai te entregar um trabalho, como vai entregar uma arte na sua pele. Como que você identifica isso? Hoje em dia, muitos tatuadores usam o Instagram para divulgar os seus trabalhos. Pega aquele tatuador que você se interessou, segue ele no Instagram e acompanhe um pouco o trabalho dele antes de já fechar. E tem um ponto, normalmente quando as pessoas estão pensando no primeiro trampo de tatu, ela sempre acaba fechando ou por impulso ou por dinheiro. Normalmente por dinheiro para pagar menos num trabalho. Toma muito cuidado com isso. Um tatuador que cobra muito barato pode ser um tatuador que não te entregue um bom trabalho, principalmente em termos de onde ele vai fazer aquele trabalho. Quando a gente fala de técnica, já não é um problema tão grande, porque se ele estourar traço, aí pode ser um problema. Mas se ele faz um trabalho que falha, pelo menos mais tarde você pode só vir ali e retocar. Mas para mim o maior problema é quando o cara ele não sabe aonde colocar o trabalho em você e qual desenho executar em você, em qual encaixe. E isso acaba dando um visual, uma estética um pouco estranha para o trabalho colocado no seu corpo. Então lembra, escolha bem seu tatuador. Valor baixo não significa que é um bom trampo. Acompanhe o tatuador nas redes sociais, vê os trabalhos que ele está publicando e aí sim decide se você quer de fato tatuar com aquele tatuador. Melhor ponto, se você puder, vá no tatuador que você foi indicado a tatuar. Alguém que já tatuou com essa pessoa, que já tem algum trampo dela, e aí sim vai valer mais a pena para você. Segundo ponto, escolha bem o seu desenho. Tem muitas coisas, muitas artes dentro de muitos lugares na internet. Um ótimo lugar para você encontrar uma referência para o seu desenho é no Pinterest. Se você escolher bem o tatuador que vai executar o trampo em você, provavelmente esse tatuador vai te ajudar a decidir esse desenho. Se você mandar alguma referência para ele e não exatamente quiser aquilo que você está mandando para ele pode te ajudar desenhando para você. Eu, por exemplo, sou um tatuador que gosta de redesenhar os trabalhos para poder fazer na pele das pessoas. Porque nem sempre o desenho que vocês acham e mandam pra gente é um desenho que consegue se encaixar ali dentro da sua pele, se encaixar aonde você quer tatuar. Então é muito interessante você encontrar algum tatuador, volta lá no primeiro ponto, que vá te ajudar com esse desenho e que vá redesenhar para você. Ó, e aqui, na moral, eu não vou falar sobre se arrepender ou não de desenho. Porque é o seguinte, você pode se arrepender desse desenho depois você cobre, depois você reforma, você faz qualquer outra coisa nesse trabalho. Mas arrependimento por uma tatuagem é comum, isso pode acontecer. Hoje eu não tenho arrependimento de algumas tatuagens, assim, arrependimento de, putz, não devia ter feito. Hoje eu penso, putz, podia ter feito um outro desenho. E aí faz igual eu fiz nesse aqui, por exemplo, fiz e joguei um desenho por cima, saca? Então tudo é possível e, não se preocupa se você vai se arrepender ou não depois. Você vai lidar com essa decisão de qualquer forma lá na frente. Aqui agora vai um ponto que eu sou mais chato. Terceiro ponto. Decida bem a região do corpo que você quer tatuar. Você vai ter escolhido bem um tatuador, vai ter escolhido um bom desenho, um bom design. O tatuador vai te ajudar a decidir esse design, esse desenho. Terceiro ponto vai ser decidir aonde colocar esse desenho. Se você tiver uma região do corpo que só está sobrando, por exemplo, putz, não é o seu primeiro trampo, você está fazendo outro trampo, tudo bem, dá para desenvolver o desenho já de baixo, desse ponto para baixo, né? Do local para depois definir o desenho. Porque aí a gente faz um desenho que se adapte para aquela região que sobrou. Agora, putz, eu tenho sobrando um antebraço, a parte interna. Então aí, se você quer jogar um desenho nesse espaço do teu corpo, aí é legal desenvolver um desenho que se encaixe diretamente ali. Então, quando você decidir o desenho, decida bem e tenha certeza de onde você quer fazer o primeiro trampo do teu corpo, beleza? Às vezes é legal escolher por locais e regiões que doem um pouco menos do que as outras regiões. Toda tatuagem dói, isso é inevitável. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos.
Mas se eu fosse recomendar para você que vai fazer uma primeira tatuagem, regiões que doem menos, eu recomendaria parte externa do antebraço, que eu acho que dói menos, essa parte do bíceps. Eu mesmo fiz essa minha primeira tatuagem, aqui tá abaixo da minha câmera, tá? Acho que dá para ver. Essa daqui eu fiz a minha primeira tatuagem, eu senti bem pouquinho. Essas regiões do braço são regiões bem tranquilas de serem tatuadas. Então, se sua preocupação é com a dor, esses são bons lugares para começar. Quarto ponto, a tatuagem não cicatriza exatamente como ela foi feita no dia da tatuagem, tá? Eu repeti tatuagem algumas vezes, mas qual que é o ponto aqui? Uma tatuagem feita no dia, que a gente fala que é uma tatuagem fresca, ela fica bem pretinha, ela fica toda muito bonita, muito nítida. Mas com o tempo, com a cicatrização, ela acaba acinzentando um pouco, ela continua escura se for bem feita e bem aplicada, mas ela acaba acinzentando um pouco e perdendo um pouco a nitidez. Por quê? Quando a gente faz a tatuagem no primeiro dia, ela está com o pigmento quase que todo para fora da pele. Sua pele ainda está exposta com os poros todos abertos ali, com o pigmento para fora. Quando ela vai cicatrizando, o que vai acontecendo? A sua pele vai queimando a primeira camada de pele, nosso corpo faz isso naturalmente, ela vai expelindo toda a primeira camada de pele, vai se tornando pele morta, e aquilo é coberto por uma camada de pele nova. Lembra, a tatuagem fica na segunda camada de pele do nosso corpo. A primeira camada ela fica se renovando o tempo todo, e isso vai criar uma película por cima do trampo. Então ele não vai ter mais a mesma nitidez que ele teve quando você acaba de sair do estúdio. Então é sempre legal ter isso em mente. E um outro ponto que eu sempre gosto de falar é: a tatuagem é um trabalho artesanal, é um trabalho feito à mão por um ser humano, executando numa pele humana e orgânica que muda o tempo todo. Então é muito difícil que o trabalho no final de tudo, depois da cicatrização, fique exatamente como o desenho que foi feito num digital ou à mão, tá? Não estou dizendo que vai ficar super diferente, mas ele não fica com o mesmo aspecto, porque a pele é orgânica, a pele muda a primeira camada, não vai ficar feio, não vai ficar horrível, não vai mudar o rosto que você tatuou. Só muda que ele não fica com o mesmo aspecto do primeiro dia de tatu e não tem o mesmo aspecto de um desenho digital, de um desenho feito à mão num papel. Tenha em mente isso. A tatuagem vai acinzentar e vai perder um pouco a nitidez. E isso não significa que tá feio ou mal feito, tá bom? Quinto ponto, e não sei, acho que é o último. Você tá fazendo a tatuagem porque você realmente quer ter uma tatuagem? Porque você quer viver essa experiência de ter uma tatuagem? Ou porque você quer uma certa aprovação social para que as pessoas possam te ver e te enxergar? Veja bem, olha bem esse movimento da sua decisão do porquê você quer fazer para você. Isso sim causa mais arrependimento do que um desenho que não foi bem executado, tá bom? A tatuagem tem que ser um lance que para você é uma experiência que você quer viver, tá? Uma experiência que você quer ter em você, uma arte que você quer ter em você. Não deixe com que as pessoas decidam por você o que você está querendo no teu corpo. Principalmente aqui, ó. Tudo isso que eu disse, tatuador, desenho, local, decida você. Leva sempre para o tatuador que você decidiu fazer as suas ideias, as suas intenções e as suas dúvidas. O tatuador ele vai te ajudar. Ele sendo um bom tatuador, ele vai te ajudar a decidir tudo sobre a sua tatuagem, vai te ajudar a tudo que você precisar. Não deixe as pessoas opinar, porque isso acontece muito no nosso estúdio. Pô, a pessoa vai fazer uma tatu, leva um amigo, aí o amigo decide se aquele local ali tá bom ou não, se o desenho tá bom ou não. Não façam isso, decidam por vocês, entendam por vocês o que você quer, porque é o que vai te deixar mais confortável, inclusive na sessão. Para quando terminar o trampo, você olhar e falar assim, ó, fui eu que decidi, é isso, eu tô feliz com essa decisão, tá bom? Decidam por vocês, não deixe as pessoas decidir por vocês, tanto quanto fazer a tatuagem ou não fazer. Você tem que decidir. Não deixe o outro decidir por você. Eu não acho que um primeiro trampo no teu corpo precisa ser exatamente um trampo perfeito, mas eu acho que ele precisa ser exatamente sim um trampo consciente, que você decidiu com consciência e decidiu por si mesmo deixar esse trampo em você, tá bom? Por isso que eu tô dizendo essas coisas, decida por você. Isso vai te ajudar muito. No final, não é sobre fazer qualquer coisa que te deixe meio estilosinho, é sobre fazer algo que te deixe confortável com o seu corpo, te deixe feliz com aquilo que você fez. Muitas pessoas me procuram para fazer trampo, para às vezes melhorar a autoestima. Esses tempos na minha sala tatuou uma cliente que estava super mal por um trampo que ela fez que não estava bonito. E aí, pô, refez todo o trampo, mudou a autoestima da mulher.
dela se olhar mais no espelho, dela se gostar mais. A tatuagem tem vários efeitos muito positivos e por isso eu acredito que é importante você decidir conscientemente o que você quer colocar na sua pele e decidir por conta própria. Fechou? No mais, mano, se você curtiu o vídeo, comenta aqui embaixo. Quer fazer um primeiro trampo? Quer me escolher como seu tatuador para fazer o primeiro trampo? Vai ser um prazer ter você no meu estúdio. E se você só curtiu o vídeo, comenta aqui embaixo e qualquer coisinha eu tiro a dúvida de vocês. Fechou? Tamo junto.